A Anvisa aprova a liberação de vacina e medicamento contra a varíola dos macacos. E você vai ver também. Moraes retifica a decisão e libera a campanha do governo sobre 200 anos da independência. Gastos de brasileiros no exterior mais que triplicam nos primeiros 5 meses desse ano. Guerra na Ucrânia. Zelensky diz que o mundo esteve a um passo de desastre nuclear em Zaporísia. No Dia Mundial do Cachorro, você vai conhecer a história do alecrim que auxilia crianças em tratamento no Pará, agora no Jornal das 18h30. Olá, muito boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a liberação da vacina e do medicamento contra a varíola dos macacos. A Anvisa aprovou a liberação para uso da vacina contra a monkeypox da empresa Bavarian Nordic, fabricada na Dinamarca e na Alemanha. O imunizante é destinado a adultos com idade igual ou superior a 18 anos e possui prazo de até 60 meses de validade, quando conservada entre 60 e 40 graus negativos. Também foi aprovado pela agência reguladora o medicamento Tecovirimat para o tratamento da varíola dos macacos no Brasil. A autorização do remédio se aplica ao medicamento de 200 miligramas, com prazo de validade de 84 meses. O uso é indicado para o tratamento em adultos, adolescentes e crianças com peso mínimo de 13 quilos. Uma pesquisa apontou que o antiviral se mostrou promissor em reduzir a duração dos sintomas e o tempo em que pacientes com a varíola dos macacos são capazes de infectar outras pessoas. Para conceder as aprovações, foram analisados dados da Agência Europeia de Medicamentos e da Agência Americana. A Organização Mundial da Saúde informou que o número de casos vem caindo após uma tendência de alta que durou um mês. No Brasil, o número de casos confirmados já passou de 4 mil. E a farmacêutica Moderna decidiu processar a Pfizer e a BioNTech por violação de patente no desenvolvimento da vacina contra a Covid. A Moderna alega que as empresas copiaram a tecnologia do RNA mensageiro desenvolvido e patenteado 10 anos antes da pandemia. A BioNTech também trabalhava nesse campo quando se associou à gigante farmacêutica Pfizer. Ambas vão defender suas patentes na justiça. E a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e outras receitas somou mais de 202 bilhões de reais no mês de julho. É o maior valor desde o começo da série histórica da Receita Federal há 28 anos. No acumulado de janeiro a julho deste ano, o total arrecadado ficou próximo a 1 trilhão e 300 milhões de reais, o que representa um acréscimo de 10,44%. O resultado da arrecadação de julho foi divulgado pelo Ministério da Economia. As variações consideram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação do período. O acréscimo pode ser explicado principalmente pelo crescimento dos recolhimentos provenientes do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. E o índice de confiança da construção subiu 1,4 ponto em agosto e chegou a 98,2 pontos, o maior nível alcançado pelo indicador desde dezembro de 2013. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Nas médias móveis trimestrais, o índice de confiança da construção subiu 0,6 ponto. Em julho, ele havia caído 0,7 ponto. Na comparação com agosto de 2021, o aumento foi de 1,8 ponto. De acordo com a FGV, a pesquisa revelou melhora na situação dos negócios atuais e dos próximos meses, recuperando a queda anterior na confiança dos empresários do setor, apesar do indicador se manter abaixo do nível de neutralidade. Segundo a Fundação, houve queda na comparação anual em infraestrutura, indicando a perspectiva de desinvestimento com o período eleitoral. Entre os componentes do índice, a alta verificada em agosto foi influenciada pela melhora das avaliações sobre o momento atual e também pelas perspectivas para os próximos meses.
Os indicadores sobre a atividade corrente e o emprego previsto caíram no mês, mas continuam positivos em médias móveis trimestrais. Em agosto, 31% das empresas indicaram intenção de contratar nos próximos meses e 11,9% mencionaram redução do emprego. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira após o discurso do presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, em simpósio da instituição na manhã de hoje. A moeda norte-americana recuou 0,67% e encerrou o dia cotada a R$ 5,077 na venda. E olha só, nos primeiros 5 meses deste ano, os gastos dos brasileiros no exterior mais que triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Se tem uma coisa que brasileiro gosta é de viajar. Reflexo desse comportamento são os gastos no exterior que dispararam nos 5 primeiros meses do ano e somaram mais de 4 bilhões de dólares. Com isso, as despesas mais do que triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado, período marcado pela pandemia da Covid-19. Somente em maio, os gastos no exterior totalizaram 1,1 bilhão de dólares, contra 804 milhões em abril. Esse foi o segundo mês após a melhora das condições sanitárias, em que as despesas no exterior ficaram acima de 1 bilhão de dólares, algo também registrado em março deste ano. Também de janeiro a maio, o total de investimentos no Brasil foi o mais alto dos últimos 11 anos. Em comparação com o ano passado, o crescimento foi de 52%. Começou hoje a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Até 29 de setembro, os candidatos podem apresentar suas propostas e pedir votos para a eleição do primeiro turno. Os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital vão ter até o fim de setembro para divulgar suas propostas no horário eleitoral obrigatório e pedir o voto do eleitor. O espaço é cobiçado pelos candidatos por causa da visibilidade e alcance. As exibições duram 25 minutos e acontecem na televisão à 1 da tarde e às 8 da noite. No rádio, o primeiro programa é transmitido às 7 da manhã e ao meio-dia. Neste ano, às segundas, quartas e sextas, devem ser exibidos os programas de candidatos ao governo do Estado, ao Senado e às assembleias estaduais. Serão 5 minutos destinados para os candidatos ao Senado e 10 minutos para cada um dos outros cargos. Às terças, quintas e sábados, são apresentadas as peças de candidatos à presidência e à Câmara de Deputados. Os presidenciáveis abrem o bloco da propaganda, seguidos pelos candidatos a deputado federal. A divisão é de 12 minutos e 30 segundos para cada um dos cargos. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, retificou a decisão que havia proibido uma ação publicitária do governo federal sobre os 200 anos da independência. E veja a seguir. Zelensky diz que o mundo esteve a um passo de desastre nuclear em Zaporízia, na Ucrânia. E ainda, no Dia Mundial do Cachorro, você vai conhecer a história do alecrim, que auxilia crianças em tratamento no Pará. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. E eu começo com a notícia de um vídeo que viralizou na internet. O vídeo conta a história de seu Antônio, ambulante que vende churrasquinho no Rio de Janeiro e que conta que foi supostamente impedido de trabalhar pela Guarda Municipal no Maracanã durante o jogo da quarta-feira. Muitas pessoas se mobilizaram e ajudaram através de doações para que o Antônio pudesse se reerguer e voltar ao trabalho.
Contudo, após investigação e vistoria das câmeras de segurança, o secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, mostrou nas redes sociais e apontou que o próprio seu Antônio destruiu o carrinho e todo o material que continha, num ataque de fúria. Pois é. E quem gosta de diversão, as obras no Piscinão de Ramos serão iniciadas na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito pela subprefeitura da região nesta quinta-feira. Ao todo, 124 mil metros quadrados de área de lazer serão revitalizados. O investimento total das obras é de R$ 3.300.000. Bom, eu fico por aqui e segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Ótimo fim de semana para você. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. E o inverno é marcado por tempo frio e seco. E por isso, nessa época do ano, a qualidade do ar pode piorar. A falta de chuvas contribuiu para a concentração da poluição, em especial nas grandes cidades, e isso causa riscos à saúde. No início da gravação desta reportagem, o cinegrafista Marcos Hirose capturou esta imagem. Além da hora e temperatura, o aparelho encontrado a caminho da nossa pauta na capital paulista mostrava que a qualidade do ar estava boa. O que isso significa? Que as partículas inaláveis menores que 10 micrômetros estavam entre 0 e 50, e as partículas finas menores do que 2,5 micrômetros estavam entre 0 e 25. Níveis que indicam que a qualidade do ar está no topo desta tabela. Mas conforme os números sobem, a classificação cai para moderada, ruim, muito ruim ou péssima, de acordo com os parâmetros da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Só que ao chegarmos ao nosso destino, descobrimos que o ar da cidade não estava assim tão bom. Com este aparelhinho aqui é possível fazer a medição do nível da qualidade do ar aqui na Zona Sul de São Paulo, onde nós estamos neste momento. Aqui ao meu lado está o Leonardo Kozak, que é engenheiro especialista em qualidade do ar. Foi ele que fez essa medição aqui pra gente. Neste momento, o medidor mostra PM2,5 em torno de 40 e o PM10 em torno de 60, como vocês podem observar. Isso daqui significa que a qualidade do ar aqui nessa região está moderada, não está boa não. Mas isso é de acordo com os parâmetros da CETESB e não da OMS, né? Correto. Se fosse seguir os padrões da OMS, que os limites seriam 15 e 25, ele estaria bem ruim essa qualidade do ar nesse momento. 7 milhões de pessoas morrem por ano devido à poluição, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. A maioria em países de baixa e média renda da Ásia e África. Mas o ar por aqui não está dos melhores, não. O engenheiro aponta que o impacto na saúde de quem vive em uma cidade como São Paulo é o mesmo sentido por quem fuma 5 cigarros por dia. Outro dado que também é muito preocupante, que nessas mortes da OMS, do impacto da poluição, e aí não é poluição atmosférica, é dentro de casa, que é um problema que acentuou agora com a alta do preço dos combustíveis, principalmente do gás de cozinha, que é o uso do fogão a lenha dentro de casa. Quase 30% da população brasileira cozinha com fogão a lenha. É a mesma coisa, você tem um impacto como se você estivesse respirando, eu não vou lembrar a quantidade, mas vários cigarros por dia. E não só os adultos, as crianças, todos os moradores daquela casa estão respirando aquele ar poluído. Então você imagina, ficar em ambientes fechados pode ser a solução. Só que não. É nessa época que as pessoas tendem a deixar as janelas e portas fechadas para bloquear o frio e assim concentram o ar poluído que vem de fora do lado de dentro. E não pense que basta abrir a casa para resolver a questão. Se o ar que vem da rua é poluído, a recomendação é deixar tudo fechado mesmo. Mas aí o que fazer? O especialista explica. Essas soluções são sistemas de renovação de ar. É o nome que a gente dá para isso, sistema de renovação do ar. Como o próprio nome diz, ele renova o ar de dentro dos ambientes. Ele está trazendo um ar de fora, jogando para dentro do ambiente. Ali na primeira parte daquela solução, tem aquelas caixinhas quadradas, tem filtros de ar. Então ele está jogando um ar limpo, o ar, aquelas partículas pequenininhas vão ficar retidas nesse filtro. E na segunda parte daquela solução é um motor, é um ventilador. Então ele está jogando, é um ventilador mecânico, está puxando o ar de fora, jogando para dentro do ambiente. Então esse ar, nessas épocas poluídas, a poluição da cidade aqui da minha região
não entra na minha casa. Segundo o engenheiro, esse sistema de purificação custa em torno de R$ 400. O mesmo valor deste purificador portátil, indicado para quem mora ou trabalha em prédios que não podem sofrer alterações na fachada. E o especialista dá outras recomendações para melhorar a qualidade do ar interno. Umidificar o ar com bacia d'água é bacana, mas tem que ser fervida e bem longe do alcance de crianças. Usar umidificadores simples, vendidos inclusive em farmácias, também é bom. É preciso se preocupar em usar produtos químicos com menor emissão de gases e aspiradores de pó com filtros melhores. Enquanto isso, a sugestão do engenheiro é seguir o exemplo de alguns países da Ásia que, muito antes da Covid-19, já tinham as máscaras em sua rotina. Talvez a gente tenha que usar máscaras no futuro para se proteger da poluição do ar. Alguns países asiáticos já usam muito tempo essas máscaras, tanto da contaminação de outras pessoas, né, e principalmente em transporte público, locais fechados, como da poluição do ar. São recomendações alertas que eu acho que a gente teria que estar usando. A população é uma forma de se proteger dessa poluição do ar. E em mais destaques internacionais, o governo paquistanês decretou estado de emergência por causa das chuvas de monção que afetam o país. Desde junho, mais de 900 pessoas morreram em consequência do fenômeno. A Agência Nacional de Gestão de Desastres afirmou que mais de 220 mil casas foram totalmente destruídas e 500 mil ficaram severamente danificadas. A monção, que geralmente dura de junho a setembro, é essencial para irrigar as plantações e reabastecer os recursos hídricos do subcontinente indiano, mas acaba também trazendo destruição. Autoridades afirmam que as condições meteorológicas são comparáveis às de 2010, um ano em que cerca de 2 mil pessoas morreram e 20% do país ficou submerso. O Paquistão é particularmente vulnerável às mudanças climáticas e ocupa o 8º lugar entre os países mais ameaçados por eventos climáticos extremos, de acordo com um estudo da ONG Germanwatch. No início do ano, grande parte do país sofreu uma intensa onda de calor, com termômetros que atingiram mais de 50 graus Celsius. As regiões do Baluchistão e Sindh são as mais afetadas, ainda que as chuvas tenham atingido de alguma forma praticamente todo o país. E o mundo acompanha com preocupação a situação da usina nuclear de Zaporizhia depois que a central foi desconectada da rede elétrica ontem, aumentando o risco de um desastre nuclear. Hoje, a maior usina nuclear da Europa voltou a fornecer eletricidade para a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a usina foi desconectada pela primeira vez em 40 anos de operação por causa de um bombardeio russo nas proximidades de Zaporizhia que provocou um incêndio. Zelensky elogiou a ação rápida dos técnicos ucranianos que ativaram geradores a diesel, salvando o mundo de um desastre nuclear. O perigo de desconectar a usina da rede de energia é gigantesco, porque a eletricidade é usada para abastecer sistemas de refrigeração e segurança da usina e assim evitar um superaquecimento. A ONU diz que está próximo de um acordo para enviar inspetores internacionais à maior usina da Europa. A entidade pede a criação de uma zona desmilitarizada ao redor da central para garantir a segurança e permitir o envio de uma missão de inspeção internacional. Zaporizhia foi ocupada pelos russos em março, mas ainda é operada por ucranianos que, segundo a Agência Atômica da ONU, trabalham em condições de extrema pressão. A possibilidade de um vazamento nuclear preocupa todo o continente europeu, já que as consequências ultrapassariam e muito as fronteiras ucranianas. A operação do FBI realizada no dia 8 de agosto na propriedade do ex-presidente Donald Trump na Flórida segue repercutindo nos Estados Unidos. Hoje, uma nova versão editada foi publicada pelo Departamento de Justiça. Os advogados do Departamento de Justiça se opuseram à divulgação do arquivo, mas o magistrado Bruce Reinhart ordenou que fosse tornado público com a edição que o órgão considerasse necessária para proteger uma investigação relacionada à segurança nacional.
A versão não editada da declaração explicaria em detalhes o que o departamento está investigando sobre Trump e possivelmente revelaria fontes. Autoridades judiciais se opuseram à abertura do documento, mas o juiz afirmou que a divulgação atendia ao interesse público, já que o caso envolve uma operação sem precedentes do FBI na casa de um ex-presidente. Trump, que considera concorrer à Casa Branca novamente em 2024, denunciou energicamente a operação do FBI. O ex-presidente entrou com uma ação na segunda-feira, pedindo que um tribunal nomeie uma parte independente para revisar os arquivos apreendidos na operação do FBI em busca de materiais protegidos por privilégio pessoal. E falando sobre esporte, olha só, faltam 86 dias para o início da Copa do Mundo e no Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala sobre a seleção da Holanda, que se renovou em relação aos 2 últimos torneios. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar agora da seleção da Holanda. A geração vice-campeã em 2010 na África do Sul e terceira colocada em 2014 no Brasil já faz parte do passado. Mas a equipe que chega para 2022 em busca do primeiro título mundial tem o zagueiro Van Dijk, do Liverpool, como seu principal nome. Outros destaques da equipe holandesa são o zagueiro De Ligt, do Bayern de Munique, o meia De Jong e o atacante Depay, ambos do Barcelona. O time laranja se classificou sem repescagem nas eliminatórias europeias, liderando um grupo que tinha também Turquia e Noruega. É isso aí, faltam 86 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E antes de encerrar no Dia Mundial do Cachorro, nós vamos contar a história de uma fofura que está sendo o principal aliado na recuperação de crianças internadas em um hospital no Pará. Acompanhe. É comum ouvirmos que o cachorro é o melhor amigo do homem, pela questão da cumplicidade, companheirismo e principalmente pelo laço de amizade. E um exemplo dessa sintonia entre humanos e pets aconteceu no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, localizado na região metropolitana de Belém, no Pará. O cachorro Alecrim passou a ser um auxiliar importante no reestabelecimento da saúde de crianças internadas por queimaduras. O projeto, apelidado de Pet Terapia, teve início este mês e sua primeira visita ao hospital aconteceu na semana passada, levando alegria a todos. Alecrim obedece comandos para deitar, rolar, pular e, em troca, ganha petiscos entregues pelas crianças, que aproveitam o momento para brincar com o cachorro, que é uma mistura das raças Golden Retriever e Border Collie. Ele faz parte do Batalhão de Ação da Polícia Militar e foi treinado desde filhote para realizar integração com crianças e idosos. Para os desenvolvedores do projeto, a ideia desse novo formato de terapia é tirar essas crianças e seus acompanhantes do ambiente da internação, diminuir o sentimento de medo, ansiedade e até quadros depressivos, para acelerar a recuperação dos pacientes. Que fofura, hein? Os cachorros realmente são demais. Parabéns pelo dia. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você e muito obrigado pela companhia. Até mais.